Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a doutora Andréa Bowers, advogada de imigração, e sejam bem-vindos ao podcast Desmistificando a Imigração. Hoje estamos com uma convidada muito especial. Vamos conversar sobre tipos de vistos e como que a gente pode realmente traçar o melhor caminho rumo ao seu sonho de estudar, viver nos Estados Unidos ou, quem sabe, até mesmo conseguir um green card. Muito bem. Doutora Andréa, você pode nos dar uma visão geral dos diferentes tipos de visto nos Estados Unidos? Nossa, são mais de 160 tipos de vistos. E ao invés de falar sobre os diferentes tipos de visto, eu gosto muito de englobar ele em categorias diferentes. Nós temos os vistos de vistos imigrantes e vistos não imigrantes, sendo que os não imigrantes não levam ao green card e os imigrantes levam ao green card. E temos também as grandes categorias dentro dos vistos imigrantes, que são as categorias dos vistos humanitários, os vistos de família e os vistos de trabalho. O interessante, o importante entender é que cada visto ele equivale a uma intenção. Então, para que a gente possa determinar o melhor visto para aquela pessoa, a gente precisa entender qual que é o objetivo dela de curto e longo prazo e qual que é a intenção dela. Porque quando a gente tem um visto, mas a gente pratica atos contrários a esse visto, isso é uma infração seríssima da lei de imigração que pode, inclusive, inviabilizar ou interromper permanentemente o caminho dessa pessoa para o green card. Certo. Por isso a informação é tão importante, né? É verdade. Então vamos falar um pouquinho sobre os vistos de estudante, né, internacionais. O que eles precisam saber? Acho que o mais importante é justamente essa questão da intenção. Então, se você está querendo vir estudar, é fundamental que você já venha com esse visto de estudante. O estudante internacional, ele vai precisar primeiro entrar em contato com a universidade para que ela possa emitir o documento que viabiliza a solicitação do visto de estudante. Importante também saber que não é qualquer instituição de ensino que pode emitir esse documento. Então, o primeiro dever de casa da pessoa que quer estudar aqui é, certamente, buscar um advogado qualificado para que entenda realmente esse caminho e faça essa aplicação da forma correta, mas também certificar-se que a instituição de ensino é, de fato, acreditada para emitir o documento I-20, que é o documento necessário para o visto. Lembrando que toda informação colocada na aplicação do visto de estudante fica registrada lá no consulado. Então, qualquer erro naquela entrevista do consulado pode realmente ser uma grande barreira para a concessão de vistos no futuro, na eventualidade do primeiro ser negado. Nossa, interessante, doutora. E quais as opções disponíveis para quem deseja trabalhar nos Estados Unidos? Diferentemente daquele que quer vir estudar, né? Tem as pessoas que querem vir trabalhar. É importante entender que você precisa de uma autorização específica para poder trabalhar nos Estados Unidos ou um visto que te autoriza a trabalhar nos Estados Unidos. Então, a depender do visto, né, da sua qualificação, e o que você pretende fazer aqui é que a gente vai determinar qual que é o melhor visto de trabalho para você. Existem inúmeros tipos de vistos de trabalho, mas eles diferenciam muito entre quem pode solicitar e a qualificação da pessoa. Então, por exemplo, um H-1B, né? O H-1B é um visto através do qual uma empresa pode trazer uma pessoa, um profissional qualificado para trabalhar. O interessante do H-1B é que se você tem uma empresa aqui nos Estados Unidos, você pode fazer com que sua empresa faça esse pedido desse visto para você. Ou parecido com a B3. Não, assim, bem parecido no sentido da empresa contratar. Todos os vistos de trabalho não imigrantes precisam de um sponsor. O grande diferencial é que existem duas categorias de vistos de trabalho, onde o dono da empresa, ou seja, a empresa pode contratar ou tentar contratar o seu próprio dono para ter aquele visto que é o H-1B e o O1. Mas
Só para ter um outro exemplo, nós temos o P1. O P1 é um visto, né, de trabalho, mas serve para aquele atleta amador que quer vir aqui, quer participar de campeonatos e poder receber os prêmios em dinheiro dos campeonatos que ele estiver participando. Então, realmente existe aí um mundo de possibilidades, mas a gente precisa entender, primeiro, se essa pessoa tem uma proposta de emprego ou é dono de uma empresa, né, e em que categoria a gente vai conseguir alocar os talentos dessa pessoa para que ela possa ter esse visto de trabalho. Perfeito, perfeito. E como que funciona o visto de investidor, o E2? Excelente pergunta. O visto de investidor, na verdade temos dois vistos, né, de investidor, um imigrante e um não imigrante. O não imigrante é o E2, porque ele de fato não é um caminho para o Green Card, e temos o EB5, que é o visto de investidor imigrante, que é um caminho para o Green Card. No caso do E2, para que você possa vir a trabalhar aqui com um E2, você precisa, ter a cidadania de um país que tem um tratado comercial com os Estados Unidos. 2, você precisa ter um negócio ou comprar um negócio aqui num valor substancial. 3, você precisa que a fonte desse recurso seja lícita. 4, você precisa de fato escrever uma carta dizendo que você não tem intenção, né, pelo menos nesse primeiro momento, de residir permanentemente nos Estados Unidos. Quais são os erros mais comuns que os solicitantes cometem durante o processo de visto? Definitivamente, preenchimento errado do formulário, seja pela edição ou pela falta de algum elemento substancial no preenchimento desse formulário. Envio de informações que não são corretas ou alegações que são semi-verdades. E terceiro, confundir a consultoria imigratória com assessoria jurídica e aceitar aconselhamento jurídico de quem não é advogado. Entendi. E como que a assistência jurídica pode aumentar as chances de aprovação dos vistos? A assistência jurídica ela aumenta a probabilidade de aprovação do visto porque, diferente do que muitas pessoas pensam, o preenchimento do formulário ele é só um checklist, né? O que faz o pleito ser aprovado ou não é a documentação que está consubstanciando aquele pedido e o preenchimento dos requisitos legais para aquele pleito. Então, por exemplo, se você só preenche um formulário, mas você não está certificando que os elementos necessários para a aprovação daquele visto estão sendo preenchidos, esse seu pedido ele não vai ser aprovado. Então, o advogado, e é por isso a importância do advogado, ele está ali para consubstanciar aquele formulário com a lei e com a documentação pertinente para dar força ao seu pleito. Perfeito. E que conselho você daria para quem não sabe qual o visto aplicar? Eu aconselho a pessoa a fazer a triagem no Andrade Law Firm. Lá a gente tem um sistema de pontos onde a gente consegue direcionar qual é o melhor caminho da pessoa, porque a gente precisa, para poder entender qual é o melhor visto para você, saber qual é o seu objetivo, saber qual que é o seu prazo, quanto que você está disposto a investir, se é algo temporário, se é algo, né, de longo prazo. Então, cada caso é um caso, né? Cada caso, às vezes, por mais parecido que seja, tem certas peculiaridades que devem ser levadas em consideração. Então, realmente, escolher o melhor visto é entender qual caminho você quer traçar, entender qual o sonho que você está tentando realizar para que a gente possa, de fato, determinar o melhor visto para você. Perfeito. É realmente uma análise, né, detalhada do perfil daquela pessoa que está querendo realmente imigrar ou vir com visto de estudante ou um visto de trabalho, né, provisório. É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Mas antes disso, se essas informações ajudaram ou contribuíram em alguma coisa para você ou podem ajudar os seus amigos, não esqueça de subscrever ao nosso canal, compartilhar e fazer um comentário. Estamos aqui e espero vocês no próximo episódio do Desmistificando a Imigração.